Olá, mulheres, caros telespectadores. Estamos começando aí mais uma edição desse programa que tem, assim, trazido muitas informações, muitos insights, não só para as mulheres, os homens também estão nos assistindo. E hoje nós estamos com a convidada, né, uma psicóloga, Juliana Almeida, onde nós vamos falar sobre tirando o peso da responsabilidade das emoções como vilã das doenças psíquicas. Juliana, eu gostaria que você se apresentasse, né? Seja muito bem-vinda a esse programa. Tenho certeza que você tem um conteúdo assim fantástico para trazer para a gente. O tempo nós vamos usar aqui da melhor forma possível, que eu sei que são muitas informações, e esse tema é um tema que, inclusive, as pessoas que nos acompanham estão sugerindo por essa temática, né? Nós sabemos que o índice tem crescido muito dessas doenças psíquicas, então as pessoas se interessam em obter informações, e aí eu tenho certeza que você vai contribuir muito conosco. Então, se apresente, seja bem-vinda. Olá, olá vocês, né, telespectadores que acompanham aqui esse programa, conhecendo hoje, já Jana aqui me falando sobre o projeto, a temática, o objetivo, super interessante, né, mesmo que não só vem para essa bancada, né, só mulheres, né, ela disse que vem muitos, o tema é voltado muito para a mulher, e mulher, né, onde tem todos, né, mulher onde tem filhos, onde tem gerenciamento, onde tem inovação, ciência, pesquisa, profissionalismo. Então, o mundo, né, das mulheres, né, Josana? Sim, sim. E os homens gostam das mulheres, Sim. né? Precisam das mulheres. Então, adorei a proposta. Sou Juliana de Almeida Lima, sou bonfinense, porém moro, né, resido já há algum tempo em Campo Formoso, na cidade de Campo Formoso, onde sou cidadã também, Campo Formosense, e amo, né, Campo Formoso. Fui por vários motivos que me levaram até lá, mas hoje estou por escolha mesmo, né? Profissional, sou servidora pública já há algum tempo lá, e estou, né, na coordenação de saúde mental do município. Então, um presente que a gestão me deu, um desafio. E também atuo como psicóloga aqui no Colégio Casinha Feliz. E na parte clínica, no ambulatório de clínico, lá no Centro Médico do Hospital São Francisco, onde já atuo há 18 anos. Né? Então, desde quando eu me formei, atuo nessa área clínica e sou apaixonada por gente, sou apaixonada pelo comportamento humano. Sou mãe, esposa, né, de Madison, que é um empresário que veio para a região, mãe de Madison Júnior e Matheus, né, meu pequenininho de 5 anos. Muito bem, Juliana. Que trajetória, hein? 18 anos já, um tempinho significativo, né? E conte para nós, assim, como é que foi essa decisão, como é que foi ingressar nessa área, né, que envolve aí pessoas, envolve comportamentos e tem muitos paradigmas também, né? Como é que foi para você? Como é que você chegou nessa decisão? Lá no ensino médio, eu já decidi que eu queria ser psicóloga. Sim. Né? Então, era uma decisão minha. Então, comecei minha atuação na universidade fora do estado, que foi em Alagoas. Consegui uma transferência para Salvador. Sim. Né? E terminei meu curso, mais da metade do curso, na cidade de Salvador. E lá em Salvador, naquela época, a gente tinha muita oportunidade de escolher, passear em várias áreas. Sim. Né? Então, hoje que eu sinto um pouco carente isso para as faculdades, né? Hoje moderna, hoje a gente tem um acesso maior. Na minha época não tinha Univasf. Né? Então, a mais próxima realmente era Salvador, é tanto que eu passei lá para o estado de Maceió na época. A gente fazia vestibular no Enem. Né? Então, as dificuldades eram maiores, os acessos eram maiores. Porém, o que eu vejo hoje de mudança, até para as formações hoje de psicologia? A gente tem a facilidade de cursos, Sim. Mas aí eles estão muito defasados na oportunidade de você experimentar o máximo
desse mundo que é o comportamento humano. Então, as pessoas estão muito imediatistas, muito superficiais, já faz um curso de final de semana, uma coisa, já acha que já compreende comportamento humano, e aí isso é muito perigoso, né? Porque você que lida também com comportamento, você sabe da sua trajetória, que não foi fácil, não é somente um curso aqui, já se tornar, né, liderança, entender comportamento, a gente precisa galgar um caminho, e é um caminho sem volta, né, Josana? Sim. Quem gosta, quem quer, sabe que tem que ir e não saber que não tem volta. É um compromisso. Então, eu dou supervisão para recém-formados, né? Psicólogos recém-formados. Foi a demanda da pandemia, foi essa. Nunca me imaginei sendo supervisora, me cai. Né? Recém-formados, perdidos, querendo atuar, a demanda grande na pandemia, pós-pandemia, a procura grande por psicólogos online. Fui e estou sendo supervisora de alguns alunos do Brasil todo. Eu tenho dou supervisão a alunos, né? Hoje recém-formados de São Paulo. E nas supervisões, eles viam essas falhas. E aí, a dificuldade realmente de inserir-se no mercado, a dificuldade de chegar, né, e estar orientando essa pessoa, estar ali acompanhando essas pessoas que muitas vezes são de um mundo que a gente desconhece. Né? Então, o grande desafio que a gente fala hoje da atuação, principalmente como psicóloga, de cuidar das emoções, comportamentos, das doenças psíquicas, é ainda olhar para esse individual. Eu não posso nunca comparar você que eu te acompanho com o outro que eu acompanho, mesmo vocês na mesma cidade, mesmo com a mesma trajetória, às vezes até filho de pai e mãe, o mesmo, mas são diferentes. E aí, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, ainda esse olhar individualizado, único para esse ser que está ali sobre nossa responsabilidade. Interessante. E como você mencionou aí, é uma área que exige muito cuidado, até por saber que envolve saúde, né? Saúde, vida das pessoas é algo inegociável. Então, uma intervenção, né, Juliana, feita de uma forma incorreta, indevida, pode realmente, ao invés de ajudar, atrapalhar, né, um quadro clínico, né, e que pode desencadear aí numa série de situações. E hoje muito se fala da questão das emoções, né? Se fala muito, né, sobre essa questão do hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, eu sou bipolar, eu vejo muitas pessoas, inclusive, já se intitulando, né, com algumas doenças, né? E aí, Juliana, a gente entende também que vivemos hoje num ritmo muito acelerado, né, com muitas cobranças, né? E, inclusive as mulheres, principalmente as mulheres, né, com várias atribuições, várias responsabilidades e querendo ser a super mulher, a mulher maravilha que dá conta de tudo. E a gente sabe que não gerenciando isso ou não buscando uma ajuda, né, a gente sabe que isso pode realmente trazer aí consequências. Na sua opinião, né, como lidar com esse novo mundo, né? Esse mundo dessas cobranças, esse mundo da mulher estar inserida aí, né, em vários papéis. Como é que você acredita que seja o ideal para lidar com isso? Primeiro é exatamente entender que a gente nunca vai dar conta. Sim. Né? Então, isso, e eu falo a gente me incluindo porque eu não dou conta de tudo. Sim. Mesmo eu tendo uma vasta experiência de 18 anos, faço terapia, né, constantemente, tenho uma vida, né, profissional estável, casada, 2 filhos, tudo aquela coisinha bonitinha que o pessoal acha. E os desafios são diários. Né, de você dar conta de um filho que está tendo dificuldade de uma matéria e você não sabe como ajudar, né, na fase da adolescência, né, e às vezes gerenciar coisas do cotidiano, do dia a dia, uma funcionária que falta, né, e você conta com aquelas funcionárias e não aí poder muda contar, toda aquela muda programação rotina, do dia, toda a rotina. Exatamente. Então, os desafios são diários, porém, sempre uma dica que eu dou. A gente que tem rotina
facilita muito. Claro que a rotina ela pode sair do imprevisto, né? Por causa de um imprevisto. Então, um acidente, uma falta, né? Os meninos adoecem. Então, isso tudo são coisas que saem. Porém, é 2, 3 dias, no máximo uma semana. E aí, tudo que volta para a rotina novamente. Sim. Então, a gente ter rotinas, né? A rotina do trabalho, a rotina de casa, a rotina os hábitos, né, que a gente costuma, vai facilitar muito o gerenciamento dessas imensas demandas. E tem aquelas demandas que elas têm que ser secundárias. Tá? Porque não dá. Imagine, principalmente uma mulher, a mulher que sai para trabalhar, né, que volta para casa, ainda ela dar conta de gerenciar, por exemplo, também o almoço, a casa, arrumar. Né? Então, ela vai ter que, em algum momento, abrir mão de alguma dessas coisas ou colocar como secundário. Não, Seria, no caso, Juliana, deixa-me ver se eu entendi, estabelecer prioridades. Exatamente. Não é isso? Fazer escolhas. Exatamente. Ao invés de substituir por uma cobrança excessiva, né, de repente querer dar conta de tudo. Então, você vai escolhendo, vai priorizando. Exatamente. E ajustando, né? Eu tenho, por exemplo, algumas pacientes que dizem que os filhos, até o companheiro, cobra, às vezes, a presença dela em casa no horário de almoço. Né? E aí ela diz, Juliana, não tem dinheiro que me pague de um trabalho, de um plantão, de hoje fazer um plantão, sim, final de semana. Por quê? Eu já passo a semana toda fora, entendeu? Sim. E eu ainda ter que final de semana... Isso é uma escolha. Entendeu? E aí foi exatamente um gerenciamento que ela fez dessa rotina. Então, eu já escolhi ficar a semana toda sem almoçar com meus filhos, mas o final de semana eu, né, não cedo isso. Né? Por quê? Senão a gente vai se envolvendo, a gente pensa que é o momento, que é aquela coisa, eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder aquilo, é mais um dinheirinho a mais. E as outras responsabilidades, e o crescimento de um filho, e a companhia, né? Ali do marido, e a companhia de um sábado, e uma feira, e uma loja, e um local diferente que você vai visitar. Então, isso a gente precisa não esquecer. Claro que tem uma fase que a gente está investindo mais na carreira, tem uma fase que a gente está investindo mais nos filhos, tem uma fase que a gente está investindo mais em nós mesmos, né? Então, são fases. Porém, eu mesmo nessa fase, eu tenho que lembrar que eu tenho minhas outras funções. E eu costumo dizer que são as funções sociais. Funções sociais eu, como mulher, tenho, o homem também tem. Sim. Nossos filhos, homens ou mulheres, também têm, que é a função de aluno. Né? Que é a função de filho, que é a função, né, social. Então, tudo isso a gente precisa administrar. Eu lembrei aqui de uma ocasião em que eu vivenciei, Juliana, em que eu estava fazendo minha segunda graduação, trabalhava o dia todo, né, às 40 horas, e à noite, era uma faculdade presencial, eu fazia essa segunda graduação. E eu estava num momento da minha carreira que eu estava investindo na minha carreira no sentido de obter um crescimento, né? Aproveitar alguma oportunidade que pudesse surgir. E eu percebi que eu estava praticamente entrando numa estafa, né? Por conta primeiro que o curso era um curso que exigia de mim, porque era engenharia. E a minha área... nessa época, eu não sabia, não entendia isso, né? Hoje eu entendo. Mas quando você está em um trabalho, quando você está numa faculdade, que é algo que não é, vamos dizer assim, a sua praia, no sentido de você realmente se identificar, vai demandar mais energia. Não que você não seja capaz, né? Eu entendo o seguinte, que... uma pessoa em todas as capacidades físicas, né, estando ok, a nossa mente é capaz de aprender e reaprender. Isso é tranquilo. Porém, se você tem um dom para determinada área e eu não tenho, eu vou aprender, mas vai demandar mais um esforço, né? E aí, sabe a decisão que eu tomei, Juliana, na época? Eu simplesmente tranquei um semestre da faculdade. Eu tranquei. Né? E eu lembro que, na época, para tomar essa decisão, para mim foi como se eu tivesse, vamos dizer assim, poxa, Rosana, você não está conseguindo, sabe? Por quê?
a cobrança de o tempo todo a Josana dá conta, o tempo... Não, Josana consegue, né? Josana faz, Josana... E eu precisei fazer isso. E não teve problema nenhum, porque seria muito pior se eu tivesse continuado o meu semestre, poderia ter adoecido, poderia, inclusive, ter perdido disciplinas e tudo mais. E eu sempre gostei de estudar, né? É uma característica que eu sempre gostei. Estudar, para mim, sempre foi prazeroso. Então, eu não queria também fazer por fazer, sabe? Cumprir tabela. Então, quando você estava aí relatando, eu voltei, né, para essa época da minha vida. E é isso, né, que você que talvez esteja nos assistindo, talvez esteja passando por um momento desse, né, Juliana? Se sentindo sobrecarregada, se sentindo com sinais aí já de estresse, de cansaço. Repense a sua rotina. Exatamente. Reveja suas prioridades, não é isso? E às vezes pegue papel mesmo e caneta, visualize, veja assim, poxa, o povo fala, não sei como eu dou conta. Às vezes você tem que visualizar e até realmente elogiar o quanto você está dando conta. A gente às vezes não tem noção do que a gente fez durante um dia, da nossa capacidade. Só foca no que não conseguiu fazer. Exatamente. E aí às vezes você tem que ter noção, poxa, e ainda está faltando o gerenciamento de que, ou se não a gente visualizar e dizer, poxa, eu gastei tanto tempo nisso. Né? E eu poderia ter gastado, né, com outras coisas. O que é? Será se eu eleger uma pessoa para fazer isso para mim, eu não vou ganhar mais tempo? Então, às vezes, o visualizar para a nossa mente, ele tem um efeito muito maior do que ficar só no pensamento. Sim. Então, eu sempre oriento, sempre dou as dicas de visualizar, olhar, fazer uma tabelinha. Os planners, famosos planners, né, nos ajuda muito a ver o que a gente rendeu, o que não rendeu, as nossas obrigações diárias. Tem gente que sabe, mas não visualiza. E aí fica naquela coisa, tem que dizer, poxa, eu não estou dando conta. Se eu tirasse isso aqui e, né, levar a menina no balé, não sei o quê, voltar... Se eu tivesse isso, se eu botasse alguém para levar, entendeu? Esse tempo aqui seria bom para mim que... Né? Seria um momento que eu poderia fazer uma unha semanal, né? Eu poderia estudar, ler meu livro nessa 1 hora, ou se não, nessa hora que eu levo a menina, em vez de eu fazer mercado, tal, eu tirar para mim. Né? Então, só vou conseguir isso visualizando. Né? Perfeito. E selecionando mesmo, é seleção. Sim. A gente vai lá, seleciona e não sinta culpa, tem momentos que a gente vai priorizar. Por exemplo, né? Hoje é dia dos pais, né? Então, hoje na escola um monte de pai apareceu lá. Eu sou de pegar filho todo dia em escola. Sim. É meu. Não é porque eu não tenho ninguém, não, que eu poderia eleger. Isso é porque eu quero. Perfeito. Tá? É uma escolha Mais uma minha. Vez, uma escolha. É uma escolha minha. Então, assim, eu poderia pagar alguém para pegar, eu poderia mandar alguém, mas é uma escolha minha, como mãe, de querer fazer isso. Então, aí hoje eu visualizo um monte de pais, né, indo lá pegar, eu falei, só vem hoje, né? Mas, assim, por escolhas também, entendeu? Então, às vezes ele escolhe, não é porque não pode. Então, como a gente vê também escolhas de pais que fazem questão disso, de estar ali naquele ambiente. Porque não está escrito em nenhum lugar que é obrigação de mãe ou é obrigação de pai. Né? É responsabilidade dos pais conduzir essas crianças para o ambiente escolar, né? Acompanhar. Mas nenhum lugar está dizendo, é obrigação da mãe. Não está escrito aonde isso? Em nenhum. Nenhum lugar. Tá? Como também não é escrito que é o pai. Sim. São escolhas. Né? E a gente escolhe de acordo com que gostos, vontades, tempos, né? Dedicação. Tem muitos fatores aí. Não existe um motivo para ir buscar um filho. É 1000 fatores. E é aquela pergunta, né? Que esses insights aí foram bem importantes, né? Para você que está aí nos assistindo. E sempre visualize, né? Como a Juliana mencionou. Visualize para que você possa ir tomando essas decisões e fazendo essas escolhas. Juliana, tem uma coisa também muito interessante, né? Que nós percebemos que muitas doenças psíquicas, elas têm diversos fatores, né? Não é só essa questão do corre-corre, não é só essa questão de como você está levando a sua vida. A gente sabe que tem também questões genéticas, a gente sabe que tem uma série de coisas que influenciam. Mas, assim, pensando em uma forma de prevenção, né? Pensando numa forma de
evitar, né, chegar num quadro desse, né, de se instalar de fato ou ser diagnosticado com a doença psíquica. Quais seriam os sintomas ou alertas que nós precisamos estar atentos? Porque às vezes nesse corre-corre mesmo a gente não tem tempo de se observar. Eu lembro de um momento que nós já estivemos juntas, que você falou de uma coisa interessante, que é a questão do tomar banho. Né? Como é que você está tomando o seu banho? Você toma correndo ou você tem tempo de, né? de tá Se perceber, se né? perceber, de estar experimentando ali aquele momento? Então, assim, pensando nisso, né? Quais os sintomas, quais as alertas que você sugere que estejamos atentos? Pegando o gancho do banho, você escovou os dentes e você percebeu que escovou os dentes, né? Logo no acordar, né? Aquela coisa rápida, o automático, porque a rotina muitas vezes nos leva a isso, ao automático. Sim. Eu já cheguei na escola e nem percebi como eu cheguei na escola, porque eu já vou naquele mesmo trajeto, né? Já faço aquela mesma coisa, no automático. Então, a dica eu fiz isso e nem percebi, eu almocei e nem percebi que eu comi, é um sinalizador de que você está, né? Sobre o estado de alerta. Alerta no sentido de eu só estou comendo, eu não estou me alimentando, eu não estou, né, interagindo com aquele alimento. Né? Então, o escovar os dentes. Então, e aí a gente vai percebendo o quê? Eu acordei e ainda estou cansado. Olha os sinais aí muito importantes para vocês. Então, quando a gente dormiu a noite toda, teve algum pesadelo ou sonhou, mas acorda com aquela sensação de cansaço. Já estou cansado, morto, não quer nem levantar da cama. É um sinalizador. Tá? Sim. Poxa, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho um alimento para ir preparar. Isso tudo são motivadores para eu me levantar. Um dia acordei, mas eu não quero sair da cama. Sim. Já é um sinalizador muito grande, entendeu? E a gente não percebe. Aí a gente, não, vou sair porque é o jeito. A gente fala assim ainda, vou porque é o jeito. Sim. Vou porque não tenho outra alternativa. Tem várias alternativas, mas a gente não faz, tá? A gente vai empurrando até o dia que realmente não levanta. Aí não levanta por quê? Porque gripou. Gripou porque a imunidade baixou. E baixa porque a imunidade, porque a gente estava em alerta e deixa o nosso corpo adoecer. É um ciclo, né? Então, isso são sinais de alerta, quando a gente está fazendo tudo no automático e não percebe. E o quê? Já tem peso. Né? Então, eu estou indo para o trabalho e é pesado. Já está carregada. Ai, meu Deus, não vejo a hora de dar 5 horas para eu ir embora. Senão, meu Deus, não passa uma manhã. Não é que o ambiente é ruim. Pode até ser, Josana, mas ele está atingindo em mim em quê? Tem alguma emoção em mim, tem algo em mim não resolvido, que junta com aquela colega, com aquele colega, com aquele ambiente e faz uma combinação perfeita e faz os boicotes. Sim. Tá? Aí é muito mais fácil dizer porque é culpa do meu colega, porque é culpa do meu ambiente, porque é culpa, né, do meu chefe, porque é culpa daquele trabalho que é doloroso, que é ruim. Não, é algo meu que junto com aquele ambiente, com aquelas pessoas, se conectou e faz esse reforçador de não querer ir ou de ser tão doloroso. Sim. Né? Então, é importante também ficar alerta a isso. Então, são sinais. E aí a gente vai perceber o quê? Quando eu já tenho sinais somáticos. Infelizmente, tanto as doenças físicas como as emoções, elas vão dar sinais somáticos. Né? As emoções ainda mais porque eu fico com insônia, me dá um mal-estar, eu como e sinto aquele estufamento. Não foi a farinha somente. Não foi só, né, a parte da lactose. Né? É exatamente o que eu estou guardando, que eu estou sentindo estufamento, né? Me dá falta de ar. O que eu estou segurando que eu não botei para fora, que me dá essa falta de ar? Então, a gente começa também a ter os sufocos, uma angústia, um sofrimento. Outro sinalizador, eu penso mais que vai dar errado do que certo. Eu vejo direto as pessoas com mais pessimismo do que otimismo. Isso é sinalização de um transtorno ansioso já se instalando. Sim. Não é mais só ansiedade, é do transtorno ansioso. Para você ter uma síndrome do pânico, é um pulo, gente. Sim. Tá? Então, assim, é comum sentir uma tristeza? É, um dia. Agora, constantemente, a semana toda, já não é. Então, é sinalização. Né? Eu penso mais que vai dar errado do que certo.
E não é aquela coisa assim, vai dar certo, que bom, que ótimo. Aquela coisa do positivismo. Não é somente assim, não. Eu vou, e se der errado, eu vou encontrar uma forma de dar certo. Entendeu? Não, eu vou despreocupada, né? Aquela coisa que tem a fé junto, né? Que tem a perseverança, que tem a tentativa, a motivação. Tem outras coisas ali por trás, né? E o outro, não, vai dar errado. Eu já sei que vai dar errado, eu vou só por ir, e eu sei que não dá certo, comigo dá tudo errado. Acho que eu não vou nem tentar. É sinalizador de que a gente já não está bem. Essas dicas são muito importantes, porque você vai deixando para depois, você vai se deixando para depois, vai priorizando, inclusive, outras pessoas, vai priorizando outras coisas, às vezes até como fuga mesmo, né, Juliana? De não olhar para dentro, de não perceber o que é que está precisando de uma mudança, de um ajuste. E de não saber. Eu digo muito, Josana, que a gente vem de uma geração, e é por isso que eu amo trabalhar. Você sabe que eu trabalho com criança e adolescente, amo essa área porque a gente oportuniza uma criança e um adolescente, ele saber aprender, sabe? Ele ter um acesso a gerenciar isso precocemente. Sim. Nós viemos de uma geração onde ninguém nos ensinou a gerenciar Perfeito. isso. Quando eu vejo nas escolas, oficinas terapêuticas sobre o que é raiva, o que é mágoa, o que é inveja, as crianças, a gente crescia, não sabia nem o que era inveja, a gente só sentia, mas, é ruim, viu? É ruim sentir inveja. Sim. Não, gente, é um mecanismo que a gente tem. E por que esse mecanismo surge? Por que está acontecendo? Como é que você vai gerenciar isso? E como você pode superar isso? Entendeu? Sim. A gente não teve essa oportunidade de aprender sobre isso. E hoje a nova geração tem. Sim. E a gente pode oportunizar e pode isso minimizar os traumas, minimizar os impactos que, às vezes, os conflitos que a gente vive. Sempre convivemos e vamos conviver até o fim dos tempos com pessoas difíceis. Sim. Não vai ter o dia que não vai ter mais pessoas difíceis no planeta Terra. Sempre vai ter. Sabe? E o que é o nosso grande desafio é diminuir essas pessoas difíceis. E essas pessoas difíceis, a gente vai diminuir como? A gente sendo facilitadores para elas. Isso. Entendeu? Então, quem consegue gerenciar melhor, né, suas emoções, seus comportamentos, tem uma percepção, eu falo, mais evoluída do mundo, do ser, consegue, né, minimizar os impactos nessas pessoas difíceis e evitando um ciclo aí de repetição. Sim. Para uma nova geração. Exatamente, perfeito. Falamos dos sintomas, das alertas, né? E dicas de o que fazer, né? Quando pedir ajuda ou o que fazer, né? Para não chegar nesses sinais de alertas, Juliana. O que é que você recomenda? A gente sempre recomenda procurar realmente profissionais. E quando eu falo profissionais, não é só uma psicoterapia, um psicólogo, tá, gente? A gente pode procurar. Eu estou sentindo muito estufamento, eu estou sentindo muita dor na minha barriga. Começa com o nutricionista, começa com o clínico, começa com alguém. Hoje a gente tem um olhar muito integral para todos. Os profissionais de saúde, né, buscam muito esse olhar. Hoje tem, né, essa visão integralista. E não é somente a psicologia, que já era uma ciência que tem um olhar integral do indivíduo. Né? Então, a psicologia ela é o estudo, né, biopsicossocial e espiritual do indivíduo. Isso se estendeu para todas as outras profissões. Você atua assim, Josana. Um dentista já atua assim, um médico já atua assim, um engenheiro, quando vai lá ajeitar sua planta, ele pergunta quais são os seus gostos. Sim. Ele entende lá toda a sua vida. Perfeito. Né? Então, o olhar integral está aí. Isso é uma exigência do mercado de trabalho, porque as pessoas estão exigindo isso. Eu vou procurar um profissional que ele me entenda, ele me olhe, ele me veja como um todo, não somente o que eu quero. Isso. Tá? Então, esse olhar integral, a gente pode começar com esses cuidados com qualquer um. Não precisa ir só para psicoterapia. Pode ir para um coach, pode ir para um terapeuta. São atividades complementares. Quantos pacientes eu tenho que também faz coach, que também faz hipnose, que também faz... E meu paciente faz outras terapias complementares. Certo? Que eu encaminho, vai fazer uma acupuntura, vai fazer isso, vai fazer aquilo uma massagem. Outro, que a gente encaminha para outro. Porque é o nosso olhar integral, que primeiro eu não tenho como dar para o meu indivíduo tudo. Eu não tenho como dar para o meu paciente todas as técnicas. Perfeito. Por mais que eu estudei bastante, por mais que a gente se aperfeiçoe, eu não consigo dar para ele todas as ferramentas. Sim. Mas eu tenho que dizer para ele que as ferramentas estão lá e que ele tem que buscar. Perfeito. Tá? E muitas vezes indicar, procure fulano, ciclano, ali, tal profissional.
né? Então, precisamos buscar ajuda, seja ela qual for. Tá? Vai no clínico, nutricionista. Eu tenho resistência de ir no médico psiquiatra, que ainda é cultural, ainda, por mais que a gente fale, por mais que já vê psiquiatra em tudo que é lugar, né, a gente tente tirar esses estigmas. É um estigma mesmo. Né? Eu trabalho com saúde mental há 18 anos, trabalho com loucura mesmo, tá? Com CAPS, com saúde, né, mental. E o preconceito começa dentro de casa. Tá? A gente vê lá, o meu maior hoje dificultador não é a sociedade, não é as políticas públicas somente, porque a política pública para a saúde mental é perfeita, é maravilhosa. Hoje, o meu grande desafio para atuar com a saúde mental, com a loucura, é a própria família, que não quer aceitar aquilo, que não ajuda e não quer se responsabilizar junto com a equipe com aquilo. Tá? Então, antes da gente chegar em um nível mais grave, né, que a gente vai precisar ficar refém de uma equipe, de profissionais, de família mesmo também, é a gente poder fazer escolhas. Então, eu escolho quem eu quero ir, eu escolho o profissional que eu quero ir. Então, tome essa iniciativa. Escolha enquanto você pode escolher, porque depois pode ser que você não tenha nem essa chance. Te leva em qualquer um sem você nem ter escolha. Por quê? Porque você está num estado tão vegetativo, né? Eu falo assim, tão sem escolha, que qualquer um serve. Imagine, Josana, a gente ir para qualquer um, porque qualquer um serve. Entendeu? É um absurdo. É um absurdo. Então, a saúde da nossa mente inclui isso. Eu fazer minhas escolhas e ter essa propriedade. Eu que escolhi. Certo? Do que eu deixar alguém escolher por mim. Verdade. Né? Isso é muito sério. Então, isso é muito importante que a gente busque ajuda enquanto a gente escolhe. Pode escolher. Porque senão alguém vai escolher pela gente. Sabe? Porque a gente é o amor da vida de alguém. Né? Então, tem alguém que me ama, tem alguém que se preocupa comigo, tem alguém que vai se preocupar em algum momento e vai fazer essa escolha por mim. E essa situação que você mencionou, Juliana, principalmente na questão, né, desses casos mais graves aí, das doenças loucura, né, que já chegou num nível, né, muito, muito alto, mas a gente sabe que realmente o dia a dia de uma pessoa que está com qualquer quadro, né, que envolve a questão da saúde mental, esse apoio, né, familiar, ele é imprescindível. Imprescindível. E, assim, se você não sabe como lidar, também precisa pedir ajuda. Porque a realidade não é só de quem está doente, a realidade é de quem está dentro também desse contexto. Porque acaba afetando todo mundo, né, Juliana? Muda totalmente a realidade. Então, é importante também as pessoas que estão lidando com essa situação também pedir ajuda, a gente procurar se informar. Né? A gente estressa uma criança, né? Então, a gente sobre estresse, a gente não percebe, e eu falo isso porque eu tenho filhos que eu estimulo eles a falarem, e ele me alerta, mãe, você está estressada hoje? Por quê? Aí eu, por quê? Você gritou. Você falou mais alto. Olha. Então, eles sabem, percebe, né? Então, percebe. Então, assim, a gente tem que entender que é um ciclo e a gente vai ensinando sem nem perceber, né? Então, quando a gente não se percebe, alguém está percebendo a gente. Ficar atento a esses feedbacks, né, Juliana? Exatamente. Verdade. Aí tem uma coisa que eu achei interessante também na sua fala, sobre essa questão desse olhar do integral, né, do ser humano como um todo. E eu acredito que essa abordagem aí está muito ligada ao tema, né, do nosso bate-papo, que é tirando o peso da responsabilidade das emoções como vilã das doenças psíquicas. Como é que você enxerga isso, Juliana? Você concorda realmente que não são as emoções as vilãs? Como é que quem está aí nos assistindo, né, quem está aí em casa, consegue discernir, né, do que é a emoção, do que, de fato, está influenciando? Fala um pouco para a gente aí desse contexto. Me preocupa muito, né? Então, esse acesso, essas informações, a gente debater mais as emoções, o número de profissionais que hoje atuam, né, nesse gerenciamento das emoções. E, como eu falei, hoje, gerenciar emoções se tornou muito mais fácil. Tem muitos profissionais que conseguem gerenciar isso com várias ferramentas, tá?
infinitas, desde palestras, desde de treinamentos, capacitações, atendimentos e técnicas mesmo. Sim. Tá? A gente hoje tem técnicas, muitas ainda não comprovadas cientificamente, mas que a prática prova para a gente, sabe, curto e grosso ali, que fez efeito. Sim. Tá? Porém, eu me preocupo muito o quê? A gente dizer, a gente afirmar que tudo é culpa da emoção. Tá? Por quê? Quando a gente está com febre, Josana, certo? Nosso corpo acontece o quê? Anticorpos dentro do nosso corpo, ele cria mecanismo de defesas contra o quê? Um vírus estranho Sim. que está ali, e é por isso que minha temperatura vai aumentar, porque eles estão trabalhando ferrenho para me proteger daquela bactéria estranha ali. Isso. Tá? Isso é orgânico, fisiológico, está ali trabalhando, certo? E aí, o que acontece? Eu venho, né, e tenho uma alteração, senso-percepção, tá? Da realidade. A febre é tão alta que eu deliro, né? Eu Sim. tenho a percepção. Ou o quê? A gente fica um pouco mais mole, um pouco mais deprimido, tá? Sim. Aí a gente, ai, parece que eu não estou muito bem. Uma criança mesmo, né? As crianças reagem, acho que eu vou morrer. Ah, tá estranho alguma coisa. Ela não entende muito daquilo. É a falta do conhecimento, tá? Isso. E aí a gente fala, ah, ele está com isso por causa que ficou chateado com aquilo. Né? Ele está assim porque ele não ganhou o presente que ele queria. Ele está assim porque está sentindo a ausência do pai. Ele está assim porque... Aí a gente começa... O achismo. O achismo a dizer que aquela febre que pode ser emocional. Não estou dizendo que não existe a febre emocional. Existe sim, gente. Né? E a gente vivencia isso no mundo clínico. Porém, tem um efeito fisiológico ali. Então, muitas vezes uma pessoa age de forma impulsiva com alguém. Sim. E pode ser não só o temperamento, não só a personalidade ou o estresse. Sim. Pode ser porque ela está com um problema pancreático. Certo? Então, lá nos inícios da medicina, a gente já tinha na psicossomática mesmo, né, a importância dos humores, né, humores glandulares nossos, substâncias dentro do nosso corpo, influenciando nossas emoções. Sim. Certo? E aí a gente olhar, depois de tantos anos, isso inverso, a gente querendo mostrar que só as emoções que influenciam nisso, porque começaram a culpar que todas as doenças físicas, por Sim. exemplo, o câncer, era culpa emocional. É um peso muito grande que a gente dá para uma doença tão séria. Sim. E multifatorial. Multifatorial. Entendeu? Como também é um suicídio. Entendeu, Josana? Quando as Sim. pessoas falam, porque não, sabe, era depressão. Não é, gente. O suicídio, ele não é somente por causa de é multifatorial. Sim. Tem gente que já se suicidou por uma questão social, de não aceitação social. Sim. Tem gente que já teve suicídio por questões financeiras. Entendeu? Então, assim, é multifatorial. E ele não vai lá e comete suicídio só porque estava devendo e não conseguiu pagar. Foi porque já não estava devendo, não tinha coragem, talvez o machismo, principalmente no homem, o machismo dele era tão grande, a forma cultural onde ele viveu é tão grande, tão pesado, que ele não podia assumir nunca, ou definir nunca, pedir ajuda a um irmão, a um parente. Sim. Porque tem uma baixa de ego, era constrangedor, aí tem as questões culturais. Olha o tanto de fatores que levou a ele aquilo. Inclusive, Juliana, eu fiz uma pesquisa recente num site até da Organização Mundial da Saúde, e que nesse site, né, informa que a cada 100 pessoas que morrem, pelo menos 2 dessas 100 pessoas é suicídio. É um número muito assustador. Sim. Tá? Preocupante. Então, quando o pessoal chega em setembro querendo falar, eu falo, gente, o suicídio tem que falar todo dia. Não é só em setembro. Certo? É todos os dias. Todo dia acontece hoje, agora, alguém está se suicidando. Uhum. A gente fala que em 45, né, segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Sim. Aqui, nesse momento que a gente está aqui, várias pessoas se suicidou no mundo, Josana. Então, é muito preocupante. Muito. E muitos fatores envolvidos. E essa parte orgânica, essa parte social, essa parte que a gente traz da epidemiologia mesmo, existencial do ser humano, tem que vir em leque.
Sim. Tem que vir em xeque mesmo. Por quê? Porque a gente está dando tudo peso para a emoção. E aí, essa emoção é de quem? É de quem sente. É. Certo? Porque se fosse uma questão social, eu diria, é por causa das políticos, é por causa das leis, é por causa das faltas de oportunidade que a gente tem, é porque eu moro no interior e não tem tantas oportunidades. É fácil. Mas quando eu deposito para as emoções, só sobra para quem sente e para quem vem atrás. As heranças que a gente vem. Aí é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa... Entendeu? E são importantes, certo? Mas elas não são também as únicas responsáveis por a gente não estar bem. Sim. Tá? E a gente precisa olhar com elas com mais responsabilidade, com mais carinho e dizer assim, eu sou isso e estou isso. Sim. Tá? Então, é outra dica que a gente pode perceber com relação a esse olhar aí para as emoções. Eu não dar responsabilidade tanto, assim, esse peso para ela é o quê? O que eu sou? Né? Eu sou tímida. Eu mesma sou tímida, Josana. Mas eu estou tímida agora aqui? Não. Não, mas eu sou extremamente tímida. Sim. E eu sei disso. Eu sei cuidar disso. Eu tenho propriedade disso. E eu sei não estar tímida. Sim. Tá? Gerenciar isso. Certo? E não ter tantos prejuízos com isso. Não deixar que isso impeça você, né, de viver a sua melhor versão, de buscar os seus objetivos, né, enfim. E de sentir a timidez, Sim. entendeu? De E sinto ela e aceitar, ela, né? aceitação. Exatamente. Então, teve um tempo que eu sentia timidez, estava ruim para mim, estava pesado. Então, assim, eu tenho que deixar de ser tímida. Não, até que um dia, em terapias, nesses processos, cursos de autoconhecimento, aceite quem você é, que dói menos. Isso, né? perfeito. Então, assim, aceitei e fui gerenciar isso. Não foi minha emoção. O que eu sou, a emoção era o quê? Era a vergonha, Isso. sabe? Era o se sentir inferior, é você se sentir incapaz, que a própria pessoa tímida vai levando. Perfeito, Entendeu? viu essas observações, viu, E aí Juliana? vai Muito levando bom. para a sua vida. E aí, quando você descobre lá na terapia, quantas pessoas chegam, porque eu tenho um sentimento de inferioridade. Quando você vê, não é sentimento de inferioridade, é uma timidez de um traço dela que ela não aceita, ela não cuida, não sabe gerenciar. Perfeito, verdade. Tá? E aí a gente vai dando realmente responsabilidade de quem é. E não Sim. botando a culpa só para o sentir, né? Isso. O que a gente sente. Isso se conecta também com o que nós falamos aqui hoje já, que é aquela questão de você olhar para o seu trabalho, não é isso? Olhar para as suas relações interpessoais, né? Olhar para as suas relações com filhos, conjugal, tudo isso, porque é como como nós falamos aqui, você até mencionou, né? Que às vezes você está atribuindo uma responsabilidade ali para os colegas de trabalho, por exemplo, ou para o ambiente onde você está inserido, e não necessariamente seja isso. Talvez seja a forma como você está olhando para tudo isso, talvez seja algo que está em você que precisa, né, ser observado. Mas eu percebo, Juliana, que assim, hoje, atualmente, as pessoas estão buscando mais pelo autoconhecimento. Mas isso no passado, né, as pessoas não davam tanta importância, ia levando de qualquer jeito, né? E aí... Mas o que me assusta, Josana, é que elas vão ainda porque a demanda também cresceu, está batendo na porta. Tem esse detalhe, né? Então, ninguém vai estar indo... é raro ainda você Pessoas vir assim, que vão chegar, atitude... eu estou vindo aqui para me conhecer. Sim. Eu não tenho um problema, eu não estou passando por uma situação. Eu vim aqui para me conhecer melhor. Ainda é raro isso. Agora, você sabia que eu comecei meus processos de terapia dessa forma? Eu também. Há muitos anos atrás que eu faço terapia, muito tempo eu mesmo. estava ainda na faculdade, né? E aí já se falava, psicóloga. Eu falava, meu Deus, eu vou para lá fazer o quê? Falar o quê? Eu vou para me conhecer. Eu fui com esse Sabe? objetivo. Aí fui com esse objetivo e amei, me conheci tanto. E hoje me conheço tão mais. Sim. É tanta hora, é uma caixinha de surpresa e que aparece. E a gente percebe a diferença, né, Juliana, de pessoas que buscam esse autoconhecimento, que buscam, de fato, com outras pessoas que assim, não têm consciência, né? Então, assim, é uma diferença muito grande.
Eu diria que... Porque assim, Josana, a terapia é o quê? É você dar um novo sentido a algo que não estava legal. Você dá um ressignificado, né, a uma situação que foi conflituosa para você em algum momento. Sim. Ou esse conflito não necessariamente é um trauma. Tá? Às vezes, assim, eu saí tal dia, bati o carro, e isso me deixou magoada, me deixou em alerta, eu fiquei me sentindo culpada, tal. Você vai dar um novo sentido àquilo ali. Você vai, refaz, você dá o discurso novamente, relabora ali, recorda. Que é o recordar, relaborar e ressignificar. Isso. Certo? Nesse ressignificar, não significa que eu não vou passar de novo pela mesma situação ou por algo parecido. Porém, como já está ressignificado, não vai ter o pesozinho que eu... Né? Completamente diferente. Mas, porém, quando a gente não ressignifica, vai o quê? O pezinho vai acumulando. Sim. Aí já acumulou com aquele outro pezinho, já acumulou com aquela outra situação, e aí vai sendo os acúmulos. Isso. Né? E aí a conta chega, né? A conta chega. Uma hora a conta chega. Juliana, e quais as ferramentas que você recomenda, né, para trazer esse olhar, né, de começar, de fato, a separar o que é emoção, né? O que é algo que eu realmente preciso ressignificar. O que é que você sugere como ferramenta ou como alternativa? O autoconhecimento é essencial, certo, gente? É uma ferramenta que nos proporciona ter realmente um contato com a gente. Então, a gente tem tanto contato com o outro, né? A gente se preocupa com a formação de um filho, com alguém, o cuidado com alguém. Eu queria tanto entender minha mãe, eu queria tanto entender meu companheiro. A gente busca nessas compreensões. Eu queria tanto entender por que as coisas não acontecem, né? E aí você parar e pensar assim, poxa, eu queria entender porque eu repito essa mesma coisa sempre, certo? Isso não é uma fórmula, não está no dicionário, não está no livro. Você não vai abrir um manual e vai estar lá escrito. Isso é um processo que é seu. Ninguém pode te dizer. Por mais que você vá lá, mãe, quando eu era pequena eu era isso. Mãe, aconteceu. Por mais que você vá investigar, mas é um processo seu. Sim. Tá? Totalmente individual. Totalmente individual. Então, esse autoconhecimento, ele pode vir através de vivências, você ir um final de semana, passar por uma vivência, fazer cursos, treinamentos, né? Psicoterapia, um acompanhamento terapêutico, tá? Não tem medicamento que vai te fazer autoconhecimento. Então, uma pílulazinha seria tão bom e vir assim, um monte de insights sobre nós, né? No que somos. Porém, chega um nível que a gente não tem, né? A gente não consegue elaborar bem os pensamentos, a gente está tão acelerado. Ou quem sabe a gente tem algum transtorno e desconhece. Sim. Né? Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria, as pessoas falando assustada com o número de transtornos, né, da aprendizagem que está tendo, mas na verdade a gente sempre teve. Sim. Certo? Hoje o que é o fácil diagnóstico. A gente tem muito mais profissionais do que há 30 anos atrás. Então... Eu, quando comecei na saúde mental, há 18 anos atrás, eu tinha só um psiquiatra atuando na região de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, atuando, e a gente se dividia. Esse psiquiatra só vinha uma vez no mês, atendia aquela semana toda nessa cidade, um psiquiatra para atender aquela demanda. Verdade. Hoje a gente tem vários psiquiatras na nossa região. Eu era a única psicóloga, né? Nenhuma instituição, nenhum serviço. Hoje, quantos psicólogos? Eu trabalho com 3, só comigo ali. No outro centro médico lá, que eu atendo mais tantos. Então, assim, gente, não é que a demanda aumentou, a gente tem hoje mais profissionais que facilitam esse diagnóstico, né? Sim. E que bom que evoluiu. Sim, que bom. Imagine a dificuldade que fosse. Então, hoje a gente tem acesso. As pessoas perguntam, como é que eu faço? É caro, o investimento é caro. Gente, uma sessão de terapia é muito mais barata do que, às vezes, um sapato, uma sandália que a gente compra. Sim. E é um investimento em você, né? A sandália eu comprei ontem, uma já está aqui toda arranhada, né? Então, e pronto, daqui um dia a gente joga fora, né? Não tem mais utilidade. E o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, ele é seu, você carrega para sempre, ninguém te tira. É que nem os estudos, né? Sim. É que nem o conhecimento de forma geral. Quando a gente adquire, ninguém tira da gente, não. É nosso.
Então, isso é importante. Eu sou muito, sabe, fã e parceira e digo, a gente fazer uma atividade física, a gente ter uma alimentação saudável, a gente ter vida saudável, faz uma mudança muito grande. Então, tem pessoas aí que nunca fez psicoterapia, mas só de ter hábitos saudáveis, procurar ter um contato com a natureza, com o bem, com o pensamento positivo, fazer o bem para o outro, ele já se evolui por si só. Ele se conhece mais ainda. Então, Josana, a gente tem ferramentas, né, baratíssimas, que às vezes é fazer uma caminhada no ar livre, ter contato com a natureza. Ter contato, gente, com um ser superior, independente de qualquer religião. As pessoas estão se afastando da fé, da conexão divina. Isso é essencial para a gente chegar até a gente. Como é que eu vou me conhecer se nenhum ser superior eu admiro, eu conheço, eu quero ter, né, contato, eu não paro para pensar. Inclusive, Ju, eu considero como um pilar dentro da questão da inteligência emocional essa espiritualidade. Para o nosso desenvolvimento biopsicossocial, eu incluo a espiritualidade. A própria psicologia já incluiu a espiritualidade. Importantíssimo. O mundo inclui isso, gente. Perfeito. Certo? A espiritualidade é super importante para esse autoconhecimento e para o nosso bem-estar. Sim. Sabe? Sem ela. Imagine tudo isso que a gente passa, o dia a dia, tantas coisas, tantas perdas. Se não tivesse a fé, Josana, Verdade. é a fé que ainda sustenta tanta gente. Verdade. Não é a terapia, não é remedinho, não é comida, não é dinheiro. Sim. É a fé que sustenta ainda muita gente. Verdade. Mas até isso a gente precisa buscar, né? O autoconhecimento a gente precisa buscar, o medicamento a gente tem que ir no médico, né? Para ter ali um acompanhamento, a caminhada, a atividade física. Então, assim, voltamos para aquele eixo, né? Olhar para si, fazer as escolhas, né? Pedir ajuda, mas até isso temos que dar esse passo. Exatamente. É importantíssimo dar esse passo. Ju, fantástico, viu, nosso momento aqui. Eu, particularmente, sou suspeita, né? Porque eu amo falar sobre tudo isso, né? E, para mim, foi maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez, né, a sua colaboração, a sua participação. E dizer que estamos aqui de portas abertas, tá? Quando você quiser nos visitar novamente, falar de outro tema. É uma forma, né? Esse aqui é um canal, realmente, para contribuir, para levar conteúdo, para trazer, né, acordar as pessoas para várias temáticas, né, e principalmente conteúdos que estão direcionados para as mulheres. Nós sabemos que nós somos a maioria nesse mundo, nesse planeta, e ainda precisamos evoluir muito, principalmente com relação a esse conteúdo. Então, Juliana, passa a palavra para você, tá? Se você quiser deixar aí a sua contribuição para encerrar aqui o nosso programa, a gente... Agradeço a você o convite. A gente vinha, né, no carro conversando, ia falando, nunca fiz um podcast, como é que é? Fui perguntar a um filho, né, como é que é, mas me sinto sempre muito à vontade com você, né? Sou admiradora do seu trabalho. Somos juntas mulheres que fazem acontecer, né, Josana? Me sinto orgulho disso. Junto com Josana, a gente fazer acontecer mesmo. Eu sinto orgulho não só do que eu sou, certo? Eu sinto orgulho do que eu faço na vida de muitas pessoas. Então, é muito importante a gente ter orgulho não só do que a gente é, mas do que a gente faz. Não para, assim, vai descer, né? Não porque a gente quer ganhar likes ou isso, mas o quanto a gente consegue tocar na alma das pessoas, tocar nas pessoas, isso é missão, e é missão divina para mim, não é missão profissional, nem é missão divina, e eu sinto muito isso do seu trabalho, eu sinto muito isso em você, então me sinto a gente na mesma sintonia, sempre a gente está na mesma sintonia, e eu gosto de estar com pessoas que estão na mesma sintonia, percebo quando não estão também na mesma sintonia, então a gente percebe, quando a gente tem autoconhecimento é assim, né, Josana? A gente percebe, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente percebe quando as pessoas estão na mesma sintonia que a gente, quando não estão. E aí a gente sabe as ferramentas de se sair, de dar um tempo, dar uma pausa, né? Encontrar uma estratégia de não estar ali, ou de fazer de tudo para estar junto, aprendendo, contribuindo. E esse momento é uma sintonia entre a gente, uma troca. Agradeço, né, o programa, né, Fala Mulher. Espero estar aqui outras vezes e que vocês possam se cuidar, né? Se cuidar por inteiro.
se cuidar olhando só para a sua história, só para o que você realmente é, sem comparações, né? A gente tem aí dentro da gente uma genética, a gente tem uma epigenética, que são as influências externas que a gente vive e está ali influenciando, né? A gente tem as influências espirituais, a gente tem as influências sociais, né? Dos convívios com as pessoas, mas tudo isso, né? Que acontece comigo, que está em volta de mim, é minha responsabilidade. E eu que tenho que ter cuidado com isso, né? Então, esse corpo nosso, onde a mente está também, é sagrado, e é sagrado para a gente, não para o outro, é para a gente. Então, se cuidem, né? Mulher, homem, criança, adolescente, se cuide, se ame. Que para tudo na vida, eu sempre digo, tem um jeito. A gente que não encontrou ainda, né? A ferramenta, o caminho certo. Boa, né? Boa. E aí a gente precisa só ir atrás disso, tá? Ju, fale aí o seu telefone ou suas redes sociais, né? Se alguém quiser depois estar entrando em contato, né? Contratando aí os serviços de Juliana ou acompanhando mesmo o trabalho que ela já desenvolve, é importante você também divulgar. Nas minhas redes sociais de Instagram, né? julianaalmeida.psicóloga, você me acha lá no Instagram. Meu número de contato é um número de contato, né, profissional, comercial, todo mundo tem acesso, até o Instagram lá tem. É o 71, veja que minha trajetória de Salvador, e fiquei com o número, e fico, porque eu tenho, né, network também em Salvador. Importante. Dou capacitação, treinamento ainda para algumas empresas lá. Então, é o 71992121822. Então, pode mandar um zap. Não sou de atender telefone, gente, porque sou bem comprometida, assim, durante o dia todo. Quando eu não estou na gestão, né, eu estou na parte realmente da clínica, e atender telefone é mais complicado, mas respondo o mais breve possível e estou à disposição para ajudar, auxiliar, orientar, encaminhar quando eu não dou conta, que eu encaminho muito, que às vezes não dou conta mesmo, e podem contar comigo. Show de bola. Então, quero dizer para vocês que terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, para trazer novos temas para vocês. Hoje, mais uma vez, não estou aqui com a minha parceira, né, a Laura Bamberg, mas, com certeza, todo o planejamento, toda a logística desse programa, nós estamos fazendo juntas, tá? Em breve, estaremos aqui nós duas, apresentando também alguns episódios. Então, um abraço, fiquem com Deus.